E aí, personal, beleza? Você sabe interpretar exames de imagem? O aluno chega para você, joga o exame na mesa e pergunta: "E aí, personal, o que que tem aqui no meu exame de imagem? Aqui no exame de imagem da minha coluna". E você muitas vezes fica no embramation e não sabe explicar para ele o que que ele tem naquele exame, ou melhor, o que que ele tem na coluna. E aí ele fica na dúvida se você realmente vai saber prescrever para ele exercícios adequados. Ou ainda, ele vai no médico e o médico vai falar com ele sobre aqueles exames de imagem e ele quer saber se aquilo que você falou contrasta com o que o médico está falando ou se realmente vai de encontro com o que o médico disse em relação aos exames de imagem. Saber interpretar exames de imagem é fundamental para uma prescrição assertiva de exercícios e para a confiança do seu aluno para com você. Eu sou o professor Xavier e aqui nesse canal falo sobre dores nas juntas, dores nas articulações. E hoje vamos mergulhar de cabeça nos exames de imagem em relação à coluna. E no final eu vou ensinar você, aqui com o meu modelinho anatômico, a identificar cada detalhe daquele exame de imagem olhando para dentro da coluna. Quando você ler e entender a conclusão no diagnóstico, vai saber identificar aqui no bonequinho anatômico e saber explicar para o seu aluno exatamente onde que está acontecendo aquele problema que ele tem. Mas tudo isso só depois da vinheta. Personal, você sabe o que cada exame de imagem busca analisar? Se ele quer te mostrar a estrutura óssea ou se ele quer te mostrar tecidos moles, por exemplo, como músculos, ligamentos e tendões? Pois é, os exames têm essa diferença. E aí, quando você pega um exame na mão, sabendo qual é o tipo de exame, é mais fácil você entender o que aquele exame está querendo mostrar. Não adianta você pegar um exame e está querendo mostrar tecido mole e você fica ali caçando coisas sobre osso, parece que não vai ser muito interessante. Então, eu vou te ensinar agora a entender, vou explicar quais são esses tipos de exames. Então, vamos falar agora sobre o que o raio-x busca avaliar. Ele avalia a estrutura óssea da coluna vertebral, como as vértebras e possíveis fraturas ou desalinhamentos. É o exame mais comum e fácil acesso, mas limite-se apenas a analisar as partes duras como os ossos. A função principal é identificar fraturas, desvios posturais, como escoliose ou cifose, e a presença de osteófitos, bicos de papagaio causados por espondilose. Agora a tomografia computadorizada. A tomografia oferece também imagens detalhadas da estrutura óssea da coluna, proporcionando uma visão tridimensional do osso e articulações. É mais detalhada que o raio-x e é usada para examinar lesões mais complexas. A função é avaliar fraturas complexas, luxações e outras anomalias ósseas, com maior precisão. Também é útil para examinar o alinhamento das vértebras e condições das articulações facetárias, que eu vou mostrar aqui mais para frente. E agora, a ressonância magnética. Ela fornece uma visão detalhada dos tecidos moles, incluindo discos intervertebrais, ligamentos, medula espinhal e raiz nervosa. É o exame mais completo para avaliar o problema que envolve essas estruturas. A principal função é identificar lesões e tecidos moles, como hérnia de disco, compressões nervosas e inflamações. É crucial para avaliar o impacto das doenças degenerativas nos discos e nos nervos. Agora, já com o boneco anatômico aqui na mão, vamos identificar o local onde está acontecendo, onde está tendo aquele problema na coluna. Primeiro, nós precisamos entender que ali no exame de imagem sempre vem marcado com uma letra C de cervical, T de torácica ou L de lombar. Ou seja, se está lá falando L1, é L de lombar. Então é a primeira vértebra lombar. Vem de baixo para cima aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1. É a primeira vértebra lombar que está com problema. E muitas vezes, num exame de imagem, você não vai ver em um único local. Às vezes é L1, L2, você vai ver L4, L5. Às vezes tem aqui, também tem na cervical. Então, no exame de imagem, pode aparecer problemas na coluna como um todo. Mas quando você vai explicar para o seu aluno, você tem que saber explicar exatamente aonde está o problema. E quais são as principais doenças da coluna? Principalmente, você verá nos exames de imagem a espondilose. O que é espondilose? O esponde vem de coluna. E o lose é de degeneração. O ose, né? Degeneração. Então, degeneração da coluna. Então, esse é um termo mais amplo
e dentro dele engloba todas as outras doenças degenerativas. Então eu posso ter uma espondilose discal, eu posso ter uma estenose, que é o espaço aqui entre uma vértebra e outra. Eu vou pôr meu dedo aqui, ó, o dedo um em cada uma vértebra, e nesse espaço aqui entre uma e outra, onde tem o disco, é aqui que acontece a estenose, degeneração, diminuindo esse canal, que também pode levar à compressão de nervo. Assim como também a hérnia de disco, que é uma degeneração do disco, o disco rompe, o núcleo do disco extravasa e comprime raízes nervosas, também levando à inflamação e dor. Outro caso, outra doença bem conhecida, são os bicos de papagaio, que são os osteófitos, que são crescimentos ósseos onde não era para ter osso. Então esse osso cresce e também comprime raízes nervosas ou estruturas moles, também levando à inflamação e dor. E uma outra doença que se enquadra dentro também das espondiloses é a artrose facetária, ou seja, é aqui onde junta. É ruim ver aqui, né? Tentei, achei que podia ser bom, mas é até um pouquinho ruim de ver. É aqui, ó, onde está o meu dedo, que são onde são as facetas da coluna. Dá um Google aí, pesquisa facetas da coluna, artrose facetária, que você consegue ter uma visão melhor de onde eu estou falando que tem esse problema de artrose, que também é desgaste de cartilagem, osso com osso, e aí pode levar à dor também. Então essas são as principais doenças da coluna: a espondilose, estenose, osteófito, hérnia de disco e a artrose facetária. Pesquise mais a fundo sobre elas, tente entender, localizar na coluna onde cada uma delas acontece, nas vértebras, entender de qual vértebra você está falando e saiba explicar isso melhor para o seu aluno, para o seu paciente. E saber entender sobre essas doenças, você vai ter uma prescrição de exercício mais assertiva. Será que você deve realmente colocar peso nas costas de um aluno que acabou de chegar com dor lombar? Muita gente fala que eu tenho hérnia de disco, eu tenho essa infinidade de doenças aí da coluna e trabalho com agachamento. Mas lembre-se que seu aluno não é todo mundo e talvez num momento futuro você possa vir a trabalhar com ele com esses exercícios. Mas acredito que inicialmente, quando ele acabou de chegar para você com esse monte de diagnóstico, não é o primeiro momento para você colocar peso na coluna do seu aluno. Então, pense, reflita sobre o que você encontra nos exames de imagem. Comece com os exercícios de forma gradativa e talvez futuramente você vai chegar a trabalhar com esses exercícios com seu aluno. Seja responsável e crítico na hora de escolher os melhores exercícios para cada um dos seus clientes, seus alunos, seus pacientes. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. Quer saber sobre alguma outra doença, algum exercício, alguma outra coisa sobre a coluna ou outras articulações, ombro, quadril, joelho? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar um vídeo falando especificamente disso que você está pedindo. Até mais!